voluntário, entidades estudantis, Manuel, movimentos sociais gerais, redes de solidariedade, e aparece lá, campanha anti-globalização. Organizações não governamentais. Vou concluindo lembrando aqui da nossa Latinoamérica um dos textos do Eduardo Galeano relativos à publicação O Mundo de Pernas para o Ar. O medo global. Os trabalhadores têm medo de perder o trabalho. Os que não trabalham têm medo de nunca encontrar trabalho. Quem não tem medo da fome, tem medo da cólica, da comida. Os motoristas têm medo de caminhar. Os pedestres têm medo de ser atropelados. A democracia tem medo de lembrar. E a linguagem tem medo de dizer. Nós não combinamos antes, né, Rosa? Nos conhecemos hoje. Os civis têm medo dos militares. Os militares têm medo da falta de armas. As armas têm medo da falta de guerras. É o tempo do medo. Medo da mulher da violência do homem e medo do homem da mulher sem medo. Medo dos ladrões. Medo da polícia. Medo da porta sem fechaduras, do tempo sem relógio, da criança sem limite. Medo da noite sem comprimidos para dormir e medo do dia sem comprimidos para despertar. Medo da multidão, medo da solidão, medo do que foi e do que será, medo de morrer, medo de viver. E aí, em 1904, Prêmio Nobel de Medicina, talvez mais conhecido entre nós pela saliva e o cachorro, do que pelo seu desafio à juventude. Escrevia Pavlov àquela altura: o que eu desejaria aos jovens da minha terra que se dedicarão à ciência? E aqui particularmente ao nosso público juvenil, que participa ativamente desse fórum. Desta condição, primeiro de tudo, responde ele, coerência. Desta condição muito importante para um trabalho científico frutífero, eu não posso falar sem emoção. E não tinha carne, nem cachorro. Coerência, coerência e, de novo, coerência. Desde o começo, inculquem em si mesmos o hábito da coerência estrita na aquisição do conhecimento. Aprendam o ABC da ciência antes de tentar escalar seus píncaros. E nós podemos entender o ABC a partir do núcleo duro daqueles ciclos que em torno dele se movem, como se referia aqui, Peter. Nunca embarquem no que vem depois sem ter dominado aquilo que vem antes. Nunca tentem ocultar as lacunas do seu conhecimento. Mesmo que de maneira dolorosa, você tenha de formar hipóteses ainda mais audaciosas. Ainda sobre a coerência, dizia Pavlov no início do século passado, desenvolvam em si mesmos a contenção e a paciência. Nunca evitem as tarefas árduas da ciência. Estudem, comparem, acumulem fatos. Não importa quão perfeita a asa de um pássaro possa parecer, ela nunca poderia fazer o pássaro voar sem o suporte do ar. A segunda coisa é a modéstia. Nunca pensem que vocês sabem tudo. Não importa quão alto seja seu conceito, tenham sempre a coragem de dizer a si mesmos: eu sou ignorante.
Conosco é quase impossível discernir o que é meu e o que é seu. Mas, desse modo, nosso objetivo comum apenas ganha. A terceira coisa é a paixão. Lembrem-se, a ciência exige toda a sua vida. Mesmo que vocês tivessem 2 vidas para dar, elas não seriam suficientes. A ciência exige do homem o máximo esforço e a suprema paixão. Sejam apaixonados na sua ciência e na sua pesquisa. E nós poderíamos dizer, a essa altura do século XXI, com toda a crítica à ciência, à noção de progresso, ao positivismo lógico, ao capitalismo e os seus diversos apelidos e tempos, às práticas de conformação social e política das democracias contemporâneas, que a essa altura do século XXI, de fato, nós temos memórias a fazer de maneira festiva e temos dramas a resolver de maneira apaixonada. Se muito vale o já feito, esse fórum deve dizer sempre, mais vale o que será. E talvez para combater a nossa cegueira das intelectualidades censuradas. Com José Saramago, se podes olhar, que é um movimento fisiológico, físico, Saramago impõe ver. Mas se podes ver, repara. Muito obrigado, ânimo forte, a outro segundo. Gente, por favor, só um minuto. No início da apresentação do painel, eu falei que a gente ia abrir para algumas intervenções e que os nossos colaboradores iam distribuir ficha para quem quisesse poder fazer questionamentos. Muitas já chegaram aqui, já faz algum tempo que a gente encerrou. Mas ainda assim, a gente queria abrir um espaço para o debate e já chegaram 9 perguntas aqui à mesa, 3 para cada palestrante, e a gente ainda abre mais 3 intervenções de 3 minutos, e aí queria pedir para deixarem o crachá aqui na mesa, e queria pedir para que respeitassem o tempo, porque a gente já está com o andar dos trabalhos um pouco avançado. A professora Maria Clara pediu para avisar aos reitores que encontram-se aqui presentes no painel que a reunião do CONIF acontecerá no Arvoredo 2, das 13h30 às 17h. O professor Peter vai responder as perguntas primeiro. A primeira pergunta da Neile pergunta se as universidades devem ensinar para a vida, formando cidadãos críticos. Se a universidade deve ensinar para a vida, formando cidadãos críticos, é equivocada a massificação da educação profissional e tecnológica que atende ao mercado? Por favor, a tradução. A tradução para o inglês, eu vou repetir a pergunta. Se as universidades devem ensinar para a vida, formando cidadãos críticos,
É equivocada a massificação da educação profissional e tecnológica que atende ao mercado? Thank you very much indeed. I think that's a really good question. I think if we teach students to think, then they'll be critical as well as accepting as and when. I'm not sure in Britain that because subjects like philosophy have been downplayed, I'm not quite so sure that there is the critical perspective. Now, I was brought up in adult education on people like Paulo Freire, whom I knew. And for me, this critical thought is important. But I think I probably showed that in my talk. But at the same time, we've got to have hope, look forward to the future. And I think that part of our education system must be humanistic, and we mustn't make the industrial or work world rule completely. Thank you. Próxima pergunta. Como explicar os mecanismos de sedução do instinto humano criativo